Oi, tudo bem com vocês? O filme começa com uma representação de tirar o fôlego do interior da França, lembrando uma pintura a óleo. Um fazendeiro corta lenha enquanto o exército liderado pelo oficial alemão Hans se aproxima de um caminho distante. Hans educadamente pergunta ao fazendeiro se ele pode entrar em sua casa para conversar e o fazendeiro concorda. Durante a conversa, Hans pergunta se o fazendeiro está familiarizado com seu apelido infame. De repente, descobrimos um grande grupo de judeus escondidos sob as tábuas do assoalho. Hans afirma que entende como os judeus pensam e observa que, quando as pessoas abandonam sua dignidade, podem se esconder nos lugares mais inesperados. Enquanto falam, Hans pega um elaborado cachimbo, exalando uma presença avassaladora que intimida o fazendeiro, que silenciosamente deixa de lado seu cachimbo de madeira. Hans então oferece ao fazendeiro uma escolha: entregar os judeus ou enfrentar a punição. Depois de suportar uma pressão psicológica implacável, a determinação do fazendeiro se despedaça. O comportamento de Hans fica cada vez mais ameaçador enquanto ele convoca os soldados do lado de fora. Eles atiram nas tábuas do assoalho e o caos se instala enquanto o sangue se espalha por toda parte. Em meio à carnificina, uma garota júdia chamada Suzanne escapa. Hans observa a garota em fuga, mas se abstém de atirar. O filme então muda o foco para os soldados judeus nos Estados Unidos. Como os vermelhos massacraram judeus, esses soldados planejam retaliar na mesma moeda. Um esquadrão de 8 homens se aventura em território ocupado pelos vermelhos para se vingar. Essencialmente, eles são um grupo de soldados, liderados por seu capitão, Tenente Aldo, que faz um discurso. Sua missão é incutir medo nos vermelhos por meio da brutalidade, com cada membro encarregado de coletar 100 escalpos vermelhos. Este grupo, conhecido como Bastardos Inglórios, opera em segredo, escapando da captura pelas forças de Hitler. Quando um soldado sobrevivente relata seu encontro com os bastardos, Hitler ouve atentamente. O soldado descreve as consequências. Corpos dos vermelhos estão espalhados em trincheiras, escalpelados, com apenas um guarda permanecendo enquanto outros recolhem os escalpos. Enquanto isso, Tenente Aldo interroga um prisioneiro, exigindo a localização das tropas alemãs próximas. Para intimidar ainda mais o prisioneiro, Tenente Aldo apresenta Sargento Hugo, uma figura temível. Sargento Hugo ganha uma reputação notória dentro do exército alemão. Como soldado, ele elimina impiedosamente 13 oficiais da Gestapo. Seguindo o princípio de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, o esquadrão bastardo liberta da prisão e o alista em suas fileiras. Tenente Aldo percebe que os prisioneiros estão encharcados de líquido vermelho, então ele convoca Donnie, um judeu escondido na caverna. Observando isso, outro prisioneiro que não tem determinação nazista rapidamente revela informações críticas. Antes de libertá-lo, Tenente Aldo esculpe uma suástica em sua testa, garantindo que ele carregue essa marca de vergonha para sempre. Depois o foco muda para Suzanne, cuja jornada começa com sua busca por segurança na França. Adotando uma nova identidade, ela mora lá por 4 anos e herda o pequeno cinema de seu tio, administrando-o sozinha. Uma noite, na entrada do cinema, Suzanne encontra Zoller, um jovem soldado alemão que se interessa imediatamente por ela. Usando filmes como desculpa para envolvê-la em uma conversa, Zoller tenta conquistar ela, mas Suzanne o dispensa e ele acaba saindo. No dia seguinte, seus caminhos se cruzam novamente em um café. Suzanne fica assustada com a deferência e admiração que os outros demonstram em relação a Zoller, levando a se perguntar: quem exatamente é você? Além de ser um soldado alemão, encorajado por sua curiosidade, Zoller revela seu passado. Ele é um atirador célebre que, durante uma batalha crucial, defende sozinho uma torre central contra um ataque de 300 inimigos. Suas façanhas estão até sendo transformadas em um filme intitulado Glória da Pátria. Embora isso possa ser uma fonte de orgulho para Zoller, para Suzanne desencadeia memórias dolorosas. Saber que os vermelhos estão glorificando tais atrocidades em um filme a enfurece, e ela começa a entrar em espiral emocional. As coisas pioram quando Suzanne é convocada para um hotel sob o disfarce de um convite, mas é levada à força para lá. No hotel, ela se encontra cara a cara com Joseph, o diretor do filme e a segunda figura mais poderosa da Alemanha na época. Este encontro chocante é orquestrado por Zoller, que pretende usar o pequeno cinema de Suzanne como local para a estreia do filme. Joseph explica os benefícios do local e declara que é uma noite alemã para os oficiais. À medida que as conversas se desenrolam, chega um convidado inesperado, Hans, cujo evento passado de sua família assombra as memórias de Suzanne. O medo surge dentro dela quando Hans, alheio à sua verdadeira identidade, começa a questionar. Hans, encarregado de supervisionar a segurança da estreia, exibe um comportamento calmo, mas investigativo. Embora
Embora Suzanne mantenha a compostura, o comportamento de Hans sugere uma suspeita persistente. A presença de Hans reacende a sede de vingança de Suzanne. Ela elabora um plano para usar a exibição do filme como uma oportunidade para se vingar. Sua estratégia envolve incendiar o teatro durante a estreia, garantindo que os vermelhos pereçam nas chamas. Em outro lugar, os britânicos também se interessam pela estreia. Para realizar uma eliminação, eles despacham o agente Archie ao lado do esquadrão bastardo e da espiã que virou a atriz Miss Fan, coordenando um plano meticuloso para eliminar os principais alvos. Vestidos como oficiais alemães, Aldo, Hugo e Donnie, junto com Archie e Miss Fan, prosseguem com seu plano, indo para um bar como parte de sua missão. Ao chegar, eles encontram o bar repleto de soldados alemães, deixando-os sem escolha a não ser se misturar e manter seu disfarce. Um soldado despretensioso se aproxima deles, explicando que seu filho nasceu naquele dia e educadamente pede um autógrafo a Miss Fan. Archie, já irritado, adota o comportamento autoritário de um oficial e repreende o soldado. No entanto, o soldado fica desconfiado, questionando o sotaque peculiar de Archie. Enquanto isso, um oficial vermelho genuíno no camarote privado do bar ouve o sotaque estranho e também fica cauteloso. Apesar da tensão crescente, o raciocínio rápido de Miss Fan permite que eles naveguem pela situação por um tempo. O homem, intrigado, sugere jogar um jogo de adivinhação com todo. Depois de uma rodada tensa, Archie declara que eles precisam sair. O oficial parece despreocupado e sugere uma bebida casual antes de se separar. No entanto, no momento em que Archie gesticula para 3 taças de vinho, seu segredo é revelado. Em vez do habitual gesto de mão alemão para 3, Archie usa o estilo britânico. O oficial reconhece imediatamente a discrepância, confirmando sua suspeita. Sacando sua pistola, ele aponta para Archie, enquanto o sargento Hugo retalia apontando sua arma para o oficial. O impasse aumenta e quando o homem tenta fazer um movimento, o tenente Archie pede ao sargento Hugo que atire. Um tiroteio caótico segue, deixando todos mortos, exceto o soldado que pede o autógrafo e a Miss Fan. Tenente Aldo, ouvindo os tiros, chega para negociar. Por meio de um engano inteligente, ele ganha a confiança dos soldados sobreviventes e consegue resgatar a Miss Fan. Com ela, Tenente Aldo descobre que o próprio Hitler estará presente na estreia. Com a aprovação de seus superiores, eles resolvem prosseguir com a missão. A narrativa então muda para Hans, que chega ao bar depois. Descobrindo um guardanapo com a assinatura de Miss Fan e um sapato amarelo deixado para trás, ele deduz sua dupla identidade e percebe que há uma trama maior em jogo. Então chega o dia da estreia. A atmosfera fervilha com atividade enquanto várias partes realizam seus planos. Suzanne, vestida com um impressionante vestido vermelho com lábios, unhas e rouge vermelho. Miss Fan e o esquadrão bastardo também se infiltram no local. Hans, após sua chegada, convoca a Miss Fan para uma sala privada, onde a confronta. Trazendo o sapato amarelo, ele exige que ela experimente. Uma vez confirmado, Hans ataca, apertando-a até a morte. Ele então ordena a prisão de Tenente Aldo, descobrindo uma bomba com ele. No entanto, em vez de interromper o plano, Hans permite que 2 membros do esquadrão bastardo entrem no local. Hans então leva Tenente Aldo e outro membro da equipe para uma sala de interrogatório, onde ele revela sua intenção de trair a Alemanha. Para provar sua sinceridade, Hans revela que já colocou a bomba de Tenente Aldo na caixa de Hitler, garantindo o sucesso da missão se o chefe de Tenente Aldo concordar com seus termos. Hans procura se retratar como o herói que derruba a tirania nazista. Enquanto Tenente Aldo transmite a proposta de Hans a seus superiores, a ação no cinema se desenrola. Suzanne e seu cúmplice finalizam seus preparativos, planejando trancar as portas quando o filme terminar, reproduzir um curta-metragem pré-gravado de sua vingança e acender 350 rolos de filme de nitrato. Como o nitrato queima 3 vezes mais rápido que o papel, o incêndio resultante engole o cinema quase instantaneamente. Tudo prossegue sem problemas até que Zoller inesperadamente entra na sala de projeção e encontra Suzanne. Em um acesso de raiva, Suzanne rejeita os avanços de Zoller. Sua reação é rápida e ele abre a porta com força, revelando sua verdadeira natureza. Percebendo que precisa manter o foco para completar sua missão, Suzanne finge se submeter. Quando Zoller se vira para fechar a porta, Suzanne aproveita o momento e atira nele. Zoller cai no chão e por um segundo, Suzanne sente uma pontada de remorso. Ela se aproxima para vê-lo, mas em um instante, Zoller dispara de volta, atingindo Suzanne. Caindo no chão, ela solta um grito angustiante. Enquanto isso, o público no cinema permanece absorto na ilusão de vitória projetada na tela, alheio ao caos que se forma ao seu redor. Membros do esquadrão bastardo
localizam a sala privada de Hitler, enquanto o cúmplice estacionado atrás da tela se prepara para a ação. Nesse momento, o vídeo pré-gravado de Suzanne aparece na tela. Sua voz ressoa pelo salão. Olhe para o rosto do judeu que vai acabar com isso. Chamas irrompem, consumindo a tela, misturando as realidades do filme e do teatro em uma. O pânico se espalha enquanto as pessoas lutam para escapar. 2 membros do Esquadrão Bastardo invadem o camarote privado de Hitler e Joseph, desencadeando uma saraivada de balas sobre ele. Momentos depois, a bomba relógio plantada detona. Naquela noite, a Segunda Guerra Mundial atinge seu fim culminante quando Hitler morre e vai para o inferno. A cena então muda para Hans, que por causa do acordo, está sendo escoltado por Tenente Aldo até a fronteira americana. No entanto, Tenente Aldo não tem intenção de deixar Hans sair impune. Desarmando-o e lidando com seus guardas, Tenente Aldo marca a testa de Hans com um símbolo nazista permanente, garantindo que ele carregará o estigma pelo resto de sua vida.